Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que graça, que alegria é termos a presença de Deus no meio de nós por meio da sua palavra. Por isso, permitamos que Deus fale ao nosso coração, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. E é por isso que nós suplicamos a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, venha, Senhor, direcionar, conduzir os nossos passos para que em tudo possamos fazer tua vontade. Senhor, tenha misericórdia dos nossos pecados e venha, Senhor, falar ao nosso coração, porque nós queremos viver a tua vontade e muitas vezes não sabemos, Senhor. Muitas vezes nós nos perdemos no nosso próprio egoísmo, nós nos perdemos, Senhor, na nossa própria soberba. Só a tua palavra nos resgata. Nós nos colocamos diante da tua presença para que possamos te ouvir. Fale ao nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma graça. Graça para todos nós meditarmos a palavra de Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Abra a sua Bíblia, abra o seu coração e tenha também um caderno na mão, para que juntos possamos meditar a palavra de Deus a cada dia. Segundo livro de Reis, capítulo número 10. Nós estamos estudando assim, às vezes, capítulos grandes, né? Mas não se preocupe com o tamanho do capítulo. Se preocupe com o elemento, com o alimento que o capítulo pode dar a nós. Às vezes você fica preocupado com a compreensão racional do texto, né? E o que é importante nesse primeiro momento, a leitura da palavra de Deus, é uma leitura orante, é nós compreendermos o espírito da Escritura. O espírito como Deus nos fala, como Ele se revela a nós. Muito bem, então é assim que começa a narração do capítulo 10. Tá? Vamos ler apenas os primeiros versículos para irmos depois ao miolo desse capítulo. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú, que agora foi ungido rei, escreveu uma carta que enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe. A mensagem era a seguinte: estáis recebendo agora essa carta, tendes a tutela dos filhos do vosso Senhor. Tendes carros, cavalos, cidade fortificada e armas. Escolhei, pois, o melhor e o mais íntegro dentre os filhos do vosso Senhor. Colocai-o no trono de seu pai e combatei pela casa de vosso Senhor. Eles ficaram com muito medo e ponderaram: se 2 reis não puderam resistir diante de Jeú, como resistiremos nós? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos, os tutores mandaram dizer a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que nos ordenares. Não constituiremos um rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então ele escreveu-lhes uma segunda carta, dizendo: se vós sois por mim e me obedeceis, tomai as cabeças dos homens que são filhos de vosso Senhor e vinde a mim amanhã a esta hora em Jezrael. Ora, os filhos do rei, em número de 70, eram criados nas casas dos grandes da cidade. Quando chegou a carta, tomaram os filhos do rei, quando chegou a carta, tomaram os filhos do rei, mataram os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro chegou e avisou: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele respondeu: colocai-as em 2 montões junto à porta da entrada até amanhã. Quando amanheceu, ele saiu, parou e disse a todo o povo: vós sois justos
Eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou a todos esses? Vede, pois, agora, como não falhou nenhuma das palavras que o Senhor pronunciou contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que havia falado por meio de seu servo Elias. Jeú matou então todos os que sobravam da casa de Acabe em Jezrael, e todos os seus notáveis, homens de confiança, sacerdotes, até não sobrar nenhum deles. Jeú se pôs a caminho e foi a Samaria, à altura de Bet-Esed dos pastores, encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e disse-lhes, vós quem sois? Eles responderam, somos irmãos de Ocosias, e descemos para saudar os filhos do rei, os filhos da senhora rainha. Então ele mandou, prendei-os vivos. Prenderam-nos vivos e os trucidaram junto à cisterna de Bet-Esed, 42 homens, e não sobrou nenhum deles. Parece muito trágica a leitura que nós acabamos de ouvir. E até é duro aos nossos ouvidos ouvir aquilo que é trágico, principalmente vendo que um homem de Deus que tramou tudo isto aqui. Veja, nós não podemos levar ao pé da letra, não é? Nós não podemos ler o texto sem, claro, entender o seu contexto, e sobretudo o seu contexto espiritual. É verdade que Deus quis purificar a casa de Israel. Deus quis exterminar o mal da casa de Israel. Tendo um povo de uma cultura tão primitiva, levado isso ao pé da letra, saiu eliminando, matando, extirpando, cometendo violências e atrocidades contra todos aqueles que significavam esse passado e presente negativo para Israel, que havia prostituído a religião, a cultura. O preço que se paga pelo mal que nós praticamos é a nossa própria vida que vai se dissipando, é a nossa própria vida que vai caindo em ruína. Então, quando lá atrás foi profetizado para Acabe que toda a casa dele seria destruída, na verdade, todo o mal seria eliminado da casa de Acabe, e nem o mal iria sobreviver, a não ser o mal que se converte para o bem. Quando lá atrás Jesus vai dizer sobre a parábola do joio e do trigo, né? O joio não pode ser eliminado junto com o trigo, porque não corre o risco de você eliminar o trigo. Porque a esperança no Evangelho é que o joio se converta e se transforme em trigo. Aqui não há uma esperança de conversão. É um povo que vive apenas para fazer acontecer. E é por isso que vão eliminando aquilo que eles têm como joio do caminho da frente. Por isso vão matando a todos. A palavra de Deus, como alimento para a nossa vida, ela nunca pode ser pretexto para guerras, para atrocidades, para maldades ou qualquer tipo de prática assassina contra vidas humanas e contra as pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus tem que ser um incentivo para a vida. Então é por isso que quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou aprendendo nela o que eu devo fazer. Mas eu também estou aprendendo o que eu não devo fazer. Então eu pego agora esse texto e o que eu devo fazer? Eu devo iluminar o mal. Eu devo tirar o mal da minha vida e o mal que está à minha frente. Eu devo tirar tudo aquilo que me leva a ser infiel ao Senhor. E o que eu não devo fazer? Eu não posso matar, eu não posso eliminar, eu não posso tirar a vida de ninguém, porque a vida só a Deus pertence. E o versículo 18 diz o seguinte: Jeú reuniu todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, eu vou servi-lo bem mais. Mandai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Nenhum pode faltar. Vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Todo o que faltar não ficará com vida. Jeú fazia isto de forma insidiosa para exterminar os servos de Baal. Ele ordenou: proclamai uma festa solene para Baal. Então aqui ele está usando da astúcia, né? Ele vai dizer que vai fazer festa a Baal, como fez no capítulo anterior, na menção anterior. Ele
seduz para depois eliminar. Então ele primeiro seduz aqueles que servem a Baal, para depois extirpar todos aqueles que estão ali a serviço de Baal. E aliás, o versículo 26 diz o seguinte: retiraram-lhe a estátua do templo de Baal, atearam-lhe fogo, pulverizaram a estátua e destruíram o templo de Baal. Fizeram latrinas que existem até hoje. Você sabe o quanto o culto a Baal, né, foi nocivo para o reino do norte. O quanto o povo deixou de cultuar o Deus verdadeiro para adorar Baal, cultuar Baal. Fica olhando esse texto aqui para nós, e eu preciso olhar para os tempos em que vivemos, para a vida que nós levamos, o quanto Baal ainda é adorado, aclamado, o quanto Baal ainda é o Deus desse mundo. Nós podemos traduzir para tantos Baals dos nossos tempos. Um deles é o Deus dinheiro, money, o Deus que manda no mundo, nas pessoas, nos corações. Nós usamos o dinheiro para seduzir as pessoas para Deus, conquistar as pessoas para Deus, mas nós precisamos usar esse mesmo dinheiro para destruir o poder que ele faz na vida das pessoas. Ele torna as pessoas egoístas, orgulhosas, soberbas. Ele torna as pessoas dominadoras umas sobre as outras. Ele faz as pessoas se tornarem injustas umas com as outras. O que nós precisamos é cuidar, porque se a gente não toma conta, Baal também nos seduz, e nós, em vez de usarmos ele para destruir o mal, nos tornamos instrumentos de Baal, nos tornamos instrumentos do poder sedutor que o dinheiro exerce em nossos tempos e em nossa vida. Trago aqui conosco também para essa mesa o querido Padre Xavier para meditarmos a palavra de Deus. Esse 10º capítulo de 2 Reis, que hoje estamos estudando, nos traz uma evolução ainda do reinado do rei Jeú, que está reinando ali no Reino do Norte. Esse rei que aparentemente se mostra bem intencionado, mas tem intenções às vezes muito violentas de suprimir as vozes que lhe são contrárias, com derramamento de sangue, com armadilhas, com coisas tão ruins e complicadas como nos é narrado aqui dentro dessas páginas. Depois tem o seu final de maneira um pouco trágica também, porque vai ter muito próximo a si novamente a figura de Baal, do templo de Baal e ali da idolatria própria daquele tempo. Mas algo que nos chama um pouco a atenção são as informações que não estão na Sagrada Escritura, mas que dizem respeito a esse rei, que o colocam como uma pessoa muito severa, uma pessoa pouco afetiva, mas por outro lado, um rei que é um ótimo administrador, que conseguiu consolidar inclusive as fronteiras ali, protegendo o Reino do Norte daqueles povos que ali queriam invadir. É interessante essa diferença de perspectivas, porque nos mostra que quando a gente olha para uma pessoa, realmente a gente tem que considerá-la sobre vários ângulos, né? Não simplesmente os ângulos que a gente vai estar olhando de cá ou de lá, mas a gente precisa considerar as pessoas por várias situações. Às vezes nós temos alguém que é ótimo para trabalhar, mas que não é muito bom de convivência. Temos pessoas que são ótimas de convivência, mas não são muito bons para estudar, não são muito assim, delicados no trato, ou às vezes são ruins até para trabalhar mesmo. E temos outros que vão compondo diferentes qualidades, né? E isso para a gente é importante ter diante dos nossos olhos, porque às vezes muitos juízos negativos que se tem das pessoas parte da expectativa gratuita que a gente pode criar, esperando que uma determinada qualidade que aquela pessoa não tem ou então tem num nível mais limitado corresponda à nossa expectativa. Isso nos impede de ver também outras características que aquela pessoa possui que são boas e que talvez sejam mais úteis e necessárias do que aquilo que nós esperávamos, que era a nossa expectativa. No caso de Jeú, ele foi péssimo sobre o sentido realmente de zelo e de pastoreio com o povo, mas foi ótimo para conseguir consolidar todo aquele espaço difícil, os inimigos que guerrilhavam contra Israel. Ele estabeleceu segurança. Não é um modelo para ser seguido, claro, né? Mas temos que reconhecer também os méritos da sua função.
embora os próximos reis de Israel vão tentar fazer a mesma coisa de uma forma não diplomática, mas menos dramática, menos forte e sangrenta como fez Jeú. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos e te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o único Senhor que merece o nosso louvor, a honra, a glória, a adoração para sempre. A nenhum outro, Senhor, nós queremos servir, a nenhum outro nós queremos adorar. E te pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes em que nos prostramos diante dos Baals da vida, por todas as vezes em que servimos os deuses deste mundo, por todas as vezes que o Deus prazer, o Deus dinheiro, o Deus da sedução deste mundo rouba o nosso coração da Tua presença. Misericórdia, meu Pai, por não termos sido servos fiéis à Tua palavra, por termos nos voltado, Senhor, para as seduções dos deuses deste mundo. Senhor, nós queremos ser Teus servos. Assim como Jeú exterminou o Baal de Israel, extermina, Senhor, todo o amor, toda a sedução que os deuses desse mundo exercem sobre nossa vida e destrói, Senhor. Destrói todo o culto pagão, destrói toda a idolatria, destrói no Senhor toda a sedução que rouba o nosso coração da Tua presença. Senhor, eis-nos aqui. Dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua vontade e a Tua palavra para que em tudo façamos Tua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Deixemos-nos ser conduzidos pela palavra do Senhor, porque só a palavra de Deus, ela faz nova todas as coisas. Deus abençoe você. Eu te aguardo, eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.